Fala galera, tudo bem? Meu nome é Adriano Teles, sou fundador da Camon CrossFit e algumas pessoas me perguntaram sobre a questão da periodização de treinos que a gente usa lá na Camon, e a Lu, que está aí agora com a gente aqui nesse vídeo, ela também me perguntou e eu resolvi fazer uma live aqui com ela e responder as perguntas que ela tinha para mim, para ela, e aí, aproveitando, todo mundo já ficar sabendo aí também. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa tela aqui agora é o planejamento macrociclo que a gente usa lá na Camon. E aí eu queria ver agora com a Lu quais são as dúvidas que ela tem, e aí aos poucos a gente vai apresentando aí para vocês o que significa todos esses números, essas letras, essas palavras aí da periodização dos nossos treinos. Oi, boa noite, tudo bem? Eu tenho uma dúvida com relação a quais são os princípios básicos que você usa para montar essa periodização. Ah, beleza, legal. Então, a primeira coisa aqui, se vocês olharem aqui na coluna A2, né, eu divido o treino em semanas, para a gente fazer o período macro, e aí a gente vai ter um macrociclo, que na verdade ele começa depois que acaba uma competição, o Open, por exemplo, e vai até o próximo Open do ano seguinte. Então, independente se você vai competir ou não, a gente usa isso. Quem vai competir vai estar mais bem preparado durante a época do Open, e quem não vai competir vai seguir uma periodização de ter uma performance maior nesse período, independentemente se ela vai competir ou não, porque os ganhos vão ser beneficiais, vão ter benefício para qualquer pessoa. Então, eu tenho mesociclos, que são algumas fases menores, dividindo, né, a periodização do macrociclo, ela pode ter um ano. Especificamente em 2009, vão ter 2 Opens, então começou em março, vai até outubro, mas geralmente ela dura um ano. Os mesociclos são fases menores para a gente, como se a gente fosse entrar num pico de performance em fases menores ao longo do ano. Depois a gente tem os microciclos. Aí os microciclos são como a gente vai preparar vocês de forma específica dentro de uma semana. Então, cada semana é um microciclo, um conjunto de semanas é um mesociclo, um conjunto de mesociclos dá um macrociclo. E aí, cada microciclo aqui tem 5 treinos. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta são 5 unidades de treino, por isso tem essa unidade aqui. E aí, a gente vai trabalhar com volume de treino, carga e o trabalho. Então, o que é o volume de treino? Volume 1 é um volume pequeno, com menos repetições. Volume 2 é um volume moderado, com repetições médias. Volume 3 seria um volume com muitas repetições. E aí, a gente usa isso para a gente controlar início do treino, um volume menor, depois a gente vai aumentando o volume de repetições, depois a gente vai controlando esse volume para o nosso corpo ele se adaptando aos movimentos, a intensidade, as cargas e tudo mais. Então, as cargas também é uma legenda de 1 a 3. Então, segue a mesma lógica. Carga 1 é uma carga mais baixa, carga 2 uma carga mais moderada, carga 3 é uma carga mais alta. Trabalho. O trabalho é um produto do volume da carga. Então, se a gente multiplica volume vezes carga, a gente tem o trabalho. Então, por exemplo, aqui, na semana de 1º de abril, volume 1, carga 2, trabalho 2. Agora, na semana do dia 22 de abril, volume 2, carga 2, produto 4. É o trabalho. E aí, mais para frente aqui, a gente vai ver como é que isso funciona. E aqui tem as fases do WOD. Então, a gente tem uma fase de regeneração, construir carga, taper, deload, manutenção, constrói carga, constrói volume, taper, choque. Aí, quando a gente passa por todas essas fases e chega numa semana de choque, a gente concluiu um mesociclo. Então, é assim, mais ou menos, que a gente divide os treinos lá na Camon. E aí a gente tem uma parte de força. Então, no CrossFit, como a gente combina muitos elementos, é bom a gente separar algumas questões para a gente ter um controle melhor de volume e de carga. Então, no início do treino aqui, nosso treino começa 25 de março, porque foi a semana assim que acabou o Open, CrossFit Open. Então, a gente tem uma fase da força de adaptação anatômica, que é caracterizado por
uma carga um pouco menor, um volume um pouco menor, e a gente faz o trabalho também um pouquinho mais lento, o nosso corpo ele se adaptando e ganhando, acomodando a carga e tudo mais, para se preparar para mais na frente a gente aumentar a carga e aumentar a intensidade e velocidade também. Então, a fase da força aqui, ela começa com a adaptação anatômica, que dura 4 semanas. Depois ele vai ter um foco em força máxima com potência e endurance de potência. E aí, essa prioridade, ela vai durar aqui por 3, 4, 5, 6, 7 semanas. E aí, depois disso, a gente vai focar no endurance médio, que é a gente conseguir fazer um volume de repetições maior. Aí a carga acaba abaixando um pouquinho, com um endurance pequeno, e força máxima não vai ser mais a prioridade. Vai ser a última coisa, mas ainda assim a gente vai estar trabalhando. Aí, além da força bruta, a gente tem as fases do levantamento de peso olímpico, que vai seguir também uma lógica de prioridade de força. Então, no levantamento de peso olímpico, a gente quer um volume de repetições, então um endurance muscular médio, depois com a prioridade de endurance muscular pequeno, endurance de potência e depois força máxima. Então, ao longo do ano, no CrossFit, a gente, lá na Camon, quer que o indivíduo ele esteja preparado para fazer levantamento de peso com várias repetições. É importante você ter uma repetição máxima, mas a prioridade não é desenvolver a repetição máxima. Uma periodização de repetição máxima seria se o cara fosse levantador de peso olímpico e só fizesse isso. No CrossFit, na Camon e no Open, a gente sabe que às vezes você precisa fazer várias repetições. Então, por mais que a gente queira que você tenha uma repetição máxima super alta, a gente não vai priorizar sempre uma repetição máxima, apesar da gente trabalhar isso também. E essa periodização, ela fica disponível para qualquer pessoa ver ou não? Você só tem acesso e a pessoa, como é que faz? Por enquanto, essa periodização está disponível só para os coaches da Camon, mas eu quero começar a publicar pelo menos semanalmente o que a gente vai ter na semana, e em breve também, possivelmente, eu quero escrever um pouco mais sobre isso, escrever um artigo explicando como é que ela funciona. Eventualmente, depois a gente pode publicar essa parte mais macro aqui, que é uma coisa que dá para encaixar. Depois a gente pode abrir a planilha de treino anual aí. Como ela é muito grande, seria difícil a gente deixar isso público disponível, porque vai gerar mais confusão do que qualquer outra coisa. Certo. Eu acompanho sempre os stories da Camon e eu vi que tem alguma coisa de periodização. Eu queria que você explicasse melhor como é que funciona isso. Tá, beleza. A nossa periodização, ela segue esse modelo aqui macro. Depois a gente pode entrar em mais detalhes para vocês verem como é que isso funciona. Isso aqui é o guia que vai orientar como a gente vai montar os treinos, os WODs e tudo mais. Então, além disso, a gente também leva em consideração acessórios para o weightlifting, porque se a gente quiser ficar bom no weightlifting, é importante também a gente trabalhar os acessórios. Então, quais são as fases dos acessórios que a gente está priorizando? Principalmente técnica, velocidade e, por último, força máxima. Então, os acessórios que a gente prioriza lá na Camon são focados para desenvolvimento de técnica prioritariamente. A gente quer que os nossos alunos movam com técnica, com segurança, para isso gerar uma base sólida para eles continuarem evoluindo sempre e nunca atingirem o platô, para eles terem essa tendência de continuar evoluindo. Então, os acessórios são sempre voltados para técnica e velocidade. A terceira coisa do acessório é a força. Então, força máxima não é prioridade nos acessórios de levantamento de peso. E aí, isso aqui é como a gente... Então, durante o ano inteiro, o foco do nosso acessório é sempre técnica, em segundo lugar, velocidade, em terceiro lugar, força máxima. Então, essa periodização de treino serve para um iniciante até um avançado. Sim, a ideia da nossa periodização é que ela desenvolva tanto quem está no seu primeiro dia de treino de CrossFit, como uma pessoa que já treina 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente gosta de trabalhar muito com percentual de carga, e então isso se aplica para qualquer pessoa. Se um cara tem uma repetição máxima de 100 quilos, tem dia que a gente vai trabalhar com 50%. Então, para essa pessoa, vai ser 50 quilos. Mas se chegar um atleta
que é altíssimo nível, que tem 250 quilos de repetição máxima, ele vai ter que trabalhar com 50% dele. Então, os Entendi. 50% dos 250 quilos dele vai ser 125 quilos. Então, Então, isso não interfere nos alunos que cada um, como você se baseia em percentual, mesmo tendo um aluno iniciante ou avançado, isso não interfere em nenhum desempenho e rendimento nenhum dos dois, porque a pessoa se baseia na carga, percentual de carga. exatamente. O foco do treino é percepção, é relativizar de acordo com o indivíduo. Então, a gente usa muito percentual e questão de esforço e vias. E aí, com isso, a gente consegue desenvolver tanto quem é iniciante, quanto quem é intermediário, quanto quem é avançado. O treino permite isso. Então, no dia de força máxima, todo mundo vai treinar força máxima. Quem já é muito forte vai ter um treino para deixar ele mais forte ainda. Nos dias de mais aeróbico, quem já tem um aeróbico muito bom, vai ficar com o aeróbico ainda, vai ter capacidade, né? O treino vai permitir com que ele desenvolva o aeróbico dele ainda maior. E quem está iniciando, também. Então, a ideia do treino é que ele tenha uma percepção relativa. Então, a gente gosta de trabalhar muito com percentual, exatamente para que todo mundo consiga continuar evoluindo sem atingir um platô. E aí, isso aqui, esse gráfico aqui embaixo, que vocês estão vendo aí colorido, amarelo, vermelho e azul, é como funciona o nosso volume, carga e o trabalho. Então, a gente vai progredindo aí, se vocês perceberem aqui, por exemplo, o azulzinho é o volume. Então, o volume começa baixo, e aí ele vai aumentando, dá uma diminuída, sobe, que aí chega na semana de choque, depois cai de novo, para a pessoa poder regenerar e aproveitar todos os ganhos potenciais do treino. Depois ele começa subindo de novo, sobe, aí dá uma baixa, sobe e desce. Mesma coisa acontece com a carga e com o trabalho. Então, a gente vai progressivamente levando os alunos a se adaptarem com o volume, depois a gente coloca mais carga e aí ele vai subindo, até que atinge um pico, aí a gente descansa para ele aproveitar todos os ganhos potenciais que os treinos permitiram. Então, só recapitulando aqui, tem uma legenda, né? Os nossos volumes, a gente usa uma legenda de 1 a 3, carga é uma legenda de 1 a 3, o trabalho é um produto do volume da carga, esse MEM que vocês estão vendo aí é um endurance muscular médio. O que isso significa? É você conseguir fazer repetições de treinos de 2 a 8 minutos. O que seria o MES? É o muscular pequeno. Então, é você conseguir manter repetições durante 30 a 120 segundos. O que é o Power Endurance de potência? São você conseguir levantar muitas repetições durante 15 a 30 segundos. Potência, 2 a 15 segundos. E força máxima não tem um tempo. É você conseguir colocar a maior quantidade de peso, não interessa quanto tempo exatamente você levou. Certo. Quando você está fazendo essa montagem dos treinos da periodização, como é que você faz para montar um treino sem que um exercício, digamos assim, choque com outro e a pessoa fique desgastada antes do tempo de rest? Isso é uma coisa muito comum que algumas pessoas têm dúvida. Geralmente, quem vem da musculação, às vezes chamam que é o treinamento concorrente, né? Que parece que você está treinando a mesma coisa vários dias e uma coisa interfere na outra. E aí, para isso, a gente tem um outro template aqui. Então, se vocês olharem essa célula aqui, AA3, dá para ver aí que está escrito lower em inglês? Sim. Então, nessa célula aí, ela está destacada de azul. Nessa semana, nesse dia, aliás, segunda-feira, a prioridade vai ser membros inferiores, com força máxima. Então, predominantemente, o treino vai ser inferior. Predominantemente, não quer dizer que não vai existir movimentos superiores, mas a ênfase maior é nesse dia. Aí, no dia seguinte, a predominância vai ser upper, vai ser superior, com levantamento de peso acima do joelho. Então, predominantemente, a gente vai trabalhar superior. E aí, isso dá um certo descanso em relação ao dia anterior, da parte inferior. Aí, na quarta-feira, a gente vai ter um treino dinâmico, com técnica de ginástica e sem uso da barra de levantamento de peso.
Então, a gente está trocando os estímulos também. É lógico que podem haver movimentos de superior e inferior, mas predominantemente vão ser movimentos mais dinâmicos, ginásticos, e não de força máxima nem superior nem inferior. Aí na quinta-feira a gente vai ter predominantemente levantamento de peso, nesse caso aqui saindo do chão, porque na terça-feira foi saindo acima do joelho. Então, predominantemente a gente vai estar trabalhando aqui. E na sexta-feira vai ser um treino dinâmico também, predominantemente, podendo haver acessórios também. Então, a gente trabalha força máxima de inferior, força máxima de superior, um dia focado para levantamento de peso e 2 dias, um com foco em técnica de ginástica e um outro dia para a gente incluir os outros movimentos que não foram incluídos nos outros dias. E aí, se você olhar e falar, mas é sempre segunda-feira treino de força máxima inferior? Não. Então, se vocês olharem, segunda-feira caiu nessa semana aqui, mas na outra semana vai cair na terça, na outra semana vai cair na quarta, na outra semana vai cair na quinta, na outra semana vai cair na sexta. Então, quem treina sempre segunda e quarta não vai ficar fazendo sempre força inferior e dinâmico. Então, nessa semana aqui, nessa primeira semana, ela vai fazer, se ela treina sempre só segunda e quarta, 2 vezes na semana, ela vai fazer predominantemente inferior, predominantemente ginástico, técnico, sem barra. Na semana seguinte, vai ser outro tipo de dinâmico com superior. Na outra semana, vai ser levantamento de peso com inferior. Na outra semana, vai ser dinâmico com técnico ginástico com dinâmico 2. Então, mesmo que ela treine só 2 vezes por semana, toda semana varia os estímulos predominantes. Então, no CrossFit, existe sim você repetir um estímulo de um dia para o outro, mas a predominância não vai ser daquilo lá. E se a gente puder, eu posso mostrar mais aqui também, eu periodizo também as vias metabólicas. O que significa isso? Se num dia foi muito pesado perna, no dia seguinte não vai ter perna muito pesado de novo. Pode ter perna, mas vai ser outra via, vai ser uma coisa mais leve, mais aeróbica. Então a gente usa esse tipo de variação também. E aí esse tipo de carga que você ouve volume, ele usa o sistema do nosso corpo de outra forma. Ele usa o músculo de outra forma, as outras fibras musculares de outra forma, o sistema nervoso também que precisa recrutar o músculo de outra forma. E aí isso diminui essa concorrência aí que algumas pessoas falam um pouco que o CrossFit tem muito. Então, lá na Camon, a gente procura alternar a predominância da parte do corpo, predominância não é exclusivamente, e alternar a via. Então, se eu agachar muito pesado, por exemplo, ontem a gente teve remo e wall ball. Então, era um estímulo mais longo, mais aeróbico, com muitas repetições, porém, era com uma carga baixa. Hoje, a gente teve agachamento de levantamento de peso. Aí já foi uma carga mais alta. Então, a gente usou outros tipos de fibra muscular, um estímulo diferente, apesar de ter tido agachamento 2 dias seguidos. Então, o corpo teve agachamento 2 dias seguidos, o que não é uma coisa errada, mas para algumas pessoas parece concorrente, mas a gente mudou a via. Então, ontem foi oxidativo, hoje já foi mais glicolítico. Então, o estímulo que o corpo recebeu foi diferente. Então, a gente faz isso dessa forma para o corpo trabalhar todas as valências dele, os movimentos e tudo mais, mas minimizando a concorrência. Mas uma característica do CrossFit também é que se você for treinar ou se você for viver a vida normalmente, num esporte ou numa competição, você pode ser que tenha que fazer esse tipo de treino no mesmo dia, na mesma competição ou na vida, se você precisar agachar muitas vezes e depois pegar muito peso. Então, se você na vida pode ser demandado dessa forma, é importante que você treine às vezes dessa forma também. Então, algumas pessoas elas preferem maximizar o agachamento. Se eu vou agachar hoje, eu só vou agachar depois, 2 dias depois, alguma coisa desse tipo. Mas se você está treinando para a vida e você precisa agachar todo dia, se você não se preparar para isso, você não vai estar pronta para quando a vida demandar isso daí. Então, o CrossFit tem um pouco dessa questão também. Então, predominantemente, a gente vai tentar não concorrer,
Porém, pode haver a concorrência dos movimentos, mas quando ela houver, na nossa periodização, a gente muda a via. Então, não vai ter agachamento pesado segundo e terça agachamento pesado de novo, né? Isso não vai ter. Pode acontecer uma vez ou outra, de forma intencional, para o corpo receber um estímulo que ele não está acostumado. Certo. Muito obrigada. Boa noite, Paulo. Por que a Pauliana está conseguindo falar? Ela está sem fone. Tá sem fone. Quer ela ver? Tá sem fone. Eu vou mostrar como é que eu faço essa alternância aqui de vias. Então, olha aqui. Essa célula aqui, CO3. Então, no dia que for lower, a via predominante é oxidativa. Isso aqui é um termo um pouquinho técnico. Oxidativa vamos dizer que é uma coisa mais aeróbica, de menor intensidade. No dia seguinte, glicolítico. No outro dia, é um glicolítico mais oxidativo. É um glicolítico um pouquinho mais longo, né? Vamos botar assim. Glicolítico é uma coisa mais pesada, mais intensa, mais curta. Aí no dia de weightlifting já vai ser oxidativo. No dia de dynamic já vai ser esse glicolítico um pouquinho mais longo. Então, cada dia teve uma predominância de via diferente. E aí, a corrida da semana vai ser glicolítica. O remo já vai ser mais oxidativo e a parte de salto vai ser uma coisa mais fosfogênica. É claro que isso daí é uma predominância, é a proposta do estímulo. Não necessariamente todo mundo vai estar no mesmo estímulo, mas a proposta do dia está aqui para guiar o coach na hora de montar o treino, para guiar como é que a gente vai adaptar o treino. Tipo assim, é melhor fazer mais repetição ou pegar mais pesado? Então, de acordo eu já ia perguntar, isso era uma dúvida que eu tinha. Pode continuar. Quando a gente usa esse tipo de via no planejamento de treino, isso guia se é melhor pegar mais pesado ou se é melhor pegar volume. Então, a gente tem o volume do dia, 1, 2, 3, carga 1, 2, 3, e aquilo junto da via energética ajuda a gente a guiar se é volume 1, carga 3. Então, a ideia é volume pequeno, carga alta. Então, a gente está focando em pegar uma carga mais alta e baixas repetições. E aí, para a parte de levantamento de peso de hang também tem a via. Para o dia que é o weightlifting também tem uma via. Então, oxidativo, barbell cycling. Para o dia de dinâmico também tem uma via. Isso é predominante. A gente busca isso. Isso é um guia, um referencial. Mas é claro que não necessariamente 100% das pessoas vão estar nessa via o tempo inteiro. Mas é um guia que a gente segue. Entendi. Por exemplo, se você está fazendo uma planilha com exercícios, com os treinos, você consegue diferenciar o que é um exercício oxidativo e um glicolítico? Pelo exercício? Ou não? É a intensidade que define isso? É o exercício junto com a intensidade. Então, se eu fizer corrida, se eu correr de boa, provavelmente vai ser predominantemente oxidativo. Agora, se eu correr dando um tiro aí de 40 segundos, 30 segundos, né, me esforçando o máximo, vai tender a ser predominantemente glicolítico. Se eu der um sprint de 10 segundos no meu máximo, vai ser mais fosfogênico. Então, todos são corrida, porém, a duração e como... Se eu correr 10 segundos devagar, não correr devagar, mas se eu fizer corrida trotando 10 segundos, eu posso correr 10 segundos oxidativo, eu posso correr 10 segundos glicolítico, eu posso correr 10 segundos mais aeróbico. Depende de quanto eu estou me esforçando para fazer aquilo. Então, dado que eu estou me esforçando o máximo, 10 segundos vai ser predominantemente fosfogênico. 30 segundos o máximo vai ser predominantemente glicolítico. 3 minutos vai ser oxidativo. Entendi. Você faz essas escolhas manualmente? Como é que funciona isso? Então, uma das características do CrossFit é você não sabe qual vai ser a demanda que você vai ter na vida. Pode ser que você tenha que dar um sprint, pode ser que você tenha que correr 3 minutos, 5 quilômetros ou uma maratona. Como é que você se prepara para uma tarefa que você não conhece? Você tem que treinar todas elas. Mas uma questão que existe entre o CrossFit é que quando você treina muito volume, você tende a perder, prejudicar a força máxima.
tender, não é uma coisa obrigatória necessária. Porém, quando você treina muitas partes curtas de alta intensidade, você não prejudica as longas. Então, no CrossFit, a gente trabalha uma predominância maior em treinos de 0 a 20 minutos, né? Porque isso te prepara tanto para esses esforços curtos e vai te ajudar também no esforço maior de 1 hora, de 2 horas. Então, a escolha dos exercícios, elas são focadas prioritariamente em você trabalhar. Então, suponha que a gente tem, aqui na Camon, a gente divide em 4 predominâncias, né? Sprints curtos, de 0 a 15 segundos. Sprints médios, de 15 segundos a 45 segundos. Sprints um pouquinho maiores, 1 minuto, 2 minutos. E corridas maiores, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. E aí a gente pode fazer isso 1 round, 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds. Então, a gente separa isso mais ou menos 25% curtinho, 25% curto, 25% médio, 25% um pouquinho mais longo. Por quê? Eu não sei o que você vai ser demandado na vida real. Mas se eu trabalhar os 4, eu vou estar bem nesses 4. E se eventualmente a gente precisar de uma corrida mais longa, de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, esses trabalhos aqui vão me ajudar no trabalho mais longo. Então, um depoimento particular meu. Eu só treinando nesses intervalos curtos, sem nunca ter corrido na minha vida mais do que 5 quilômetros, e fiquei 5 anos sem correr mais do que 2, eu consegui correr 14 quilômetros numa prova de corrida sem nunca ter corrido mais do que 5 quilômetros na vida, e nos últimos 5 anos eu tinha corrido no máximo 2. Depois, no ano seguinte, sem nunca ter corrido de novo, a não ser os outros 14, eu corri 17. Então, o treino de alta intensidade, ele permite com que você consiga fazer algumas provas mais longas também. Então, dessa forma que a gente faz isso lá na Camon, e a gente faz isso para todas as áreas que a gente dividiu. Então, eu faço isso para movimentos de agachamento predominante, a gente faz isso para levantamento de peso, a gente faz isso para remo, a gente faz isso para empurrar, a gente faz isso para corrida, a gente faz isso para o double under, de acordo com o que o double under permite, né? Porque o double under ele tem uma característica específica. E aí, dessa forma, a gente trabalha curto, muito curto, curto, moderado e um pouquinho mais longo, sendo que o longo dentro do CrossFit são coisas mais em torno de 20 minutos, e não muito mais do que isso. Às vezes pode ter, mas não tão mais do que isso. E é isso. Aí, por exemplo, o que significa o lower, né? Que tá lá, é predominantemente de força inferior. Então, eu vou abrir aqui, só para vocês terem uma noção mais ou menos do que significa. Aí eu estou em lower. Então, toda essa coluna rosa aqui, todas essas colunas rosas, é o que vai guiar o planejamento dos coaches em relação a um treino lower. Então, nesse dia aqui, na semana 25 de março, no dia que tiver lower, eu vou ter sumo deadlift, SDL. Ele tem que vir depois do acessório do levantamento de peso. A carga vão ser 5 repetições, depois 5 repetições a 50, 5 repetições a 60, 5 repetições a 70 e o máximo de repetições a 75% durante 2 minutos e meio para cada série. Então, aqui eu já tenho o que eu vou ter que fazer de força no dia. O acessório vai ser snatch deadlift. Então, vai ser 50, 85, 95, 105%. Aí vai ter um aquecimento geral, um aquecimento específico. A via do WOD, depois desse treino de força, vai ser oxidativa, ou seja, uma coisa mais aeróbica, um pouquinho maior e mais leve. E aí, nesse dia aqui, teve o máximo de repetições de 12 minutos de wall ball, sendo que a cada 2 minutos você tinha que fazer 30 segundos de prancha. E aí, uma outra coisa que tem aqui embaixo, o tempo. Né? Se a gente voltasse lá no nosso macrociclo, AA, que significa adaptação anatômica, ou seja, é um tempo que eu vou fazer 2 segundos para descer
vou subir, não vou parar no topo, vou subir durante 3 segundos, não vou parar embaixo e vou voltar a subir. Então, esse tempo aqui, ele indica a velocidade com que eu vou fazer o movimento, porque está de acordo com a adaptação anatômica da fase de força que a gente viu aqui. Entendi. Durante Só uma pergunta, por exemplo, esse planejamento, você tem ele pronto anual ou toda semana tem que fazer um planejamento novo, tem que sentar, um coach pode sentar e ver de acordo com o recorrer dos treinos o que é viável ou não? O planejamento ele está pronto anualmente, de open a open. A parte de força está planejada, a parte de levantamento de peso, as vias energéticas da semana, qual é a predominância do dia da semana, se é lower, se é upper, se é weightlifting, isso tudo está planejado. A única coisa que não está planejada é o treino, o Metcon. O Metcon ele vai seguir as orientações lá. Os aquecimentos gerais específicos podem ou não estar planejados, tem dia que está planejado já, tem dia que não está. Às vezes a gente insere isso de forma planejada para nenhum momento do ano a gente deixar de lado alguma coisa. Mas é possível que ao longo do desenvolvimento dos treinos a gente observe os alunos como é que eles estão reagindo e a gente vem aqui e faz uns ajustes no plano. Vamos ajustar esse volume, vamos ajustar esse percentual de carga, vamos alterar um pouquinho esse CMON aqui. Então o plano geral está feito para o ano todo. E isso vem sendo feito já há muitos anos já. Então a gente já está na 5ª periodização da Camão CrossFit e todo ano a gente vai refinando, vendo o que funciona, o que poderia ser melhor, o que talvez poderia ser diferente, o que faltou, o que sobrou, o que está bom pra caramba, o que a gente reforça, o que a gente faz mais, o que a gente faz menos. Então tudo isso a gente vai fazendo, analisando feedback. Eu faço praticamente todos os treinos. Então, todo o planejamento que a gente está fazendo, eu vou lá e eu mesmo faço o treino. Só não faço se eu estiver viajando ou acontecer alguma coisa. Você consegue planejar esses treinos em quanto tempo? O planejamento anual, ele demora algumas semanas, né? Mas a cada ano que passa, ele vai se consolidando mais, vai demorando menos tempo. Os WODs são feitos, a gente faz mês a mês. E aí juntam 2 coaches lá na Camon e aí eles planejam. E aí varia, às vezes demora 2 horas para montar as WODs de uma semana, por exemplo. E aí a gente tenta montar com uma certa antecedência para os outros coaches darem uma olhada, dar feedback e coisas desse tipo. Certo. Aí, para você ver, então, esse planejamento aqui é uma tabela enorme, né? Dá uma assustada aí, o tanto de elementos que a gente tem. E aí, para simplificar, eu criei isso daqui, que é o seguinte, o coach vem aqui e digita a data, que é uma segunda-feira. Então, tá 15 de abril aqui, vamos supor que eu quero 22 de abril. Eu ponho 22/4, que é o início da semana. Aí essa planilha aqui, ela resume toda aquela outra planilha lá. Então, qual que é o título do treino que a gente vai ter na semana? Vai ser 22/4, 5ª semana da periodização, volume 2, carga 2. Um comentário do título do treino, é um macrociclo 1, mesociclo 1, microciclo 5, objetivo de manutenção de condicionamento, é a unidade de treino 1, volume 2, carga 2, preparação física geral, peak index 1/5. Isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo uns testes ainda. Então, a fase geral da força é manutenção, fase geral, aliás, fase da força é força máxima, com 2ª prioridade em potência, 3ª endurance de potência, a fase do levantamento de peso, depois a fase do acessório, preparação física geral, objetivo da semana, volume de repetições, alça muscular predominante, aí aqui vem aquecimento geral, específico, força, todos os elementos que o treino tem que ter, core, aí beleza, aí aqui tem a sugestão, row, qual que é o estímulo do treino de remo que vai ter para a semana? O que eu quero de corrida na semana? Aí o coach vem aqui, ele vê qual é o melhor dia para ele encaixar o remo, qual é o melhor dia para ele encaixar essa corrida, qual é o melhor dia para ele encaixar esse double under,
ele vê as vias predominantes do treino do dia, qual que é o benchmark da semana que a gente sugerido, que o coach identificar que dá para encaixar. Treinos em equipe. Procure fazer 1 a 2, preferencialmente nos dias de segunda-feira ou nos dias de fosfogênio, por uma questão de logística e para aproveitar melhor o tempo da aula, dos equipamentos. Então, para render mais o treino, tem essa sugestão aqui por histórico que a gente já viu que funciona melhor ao longo dos mais de 4 anos aí. E aí aqui ele puxa quais os elementos da semana que tem que ter para que, como isso está planejado por ano inteiro, para eu falar, nossa, a gente esqueceu, tem muito tempo que não faz pistol, ou nossa, a gente está fazendo pistol sempre. Então lá na outra tabela já tem a distribuição de quais elementos eu quero que tenha durante o ano inteiro, para eu não fazer nem de mais de um elemento, nem de menos de outro, para a gente já ter uma distribuição. Como é que eu sei se eu estou fazendo de mais ou de menos? Nos últimos 4 anos a gente vem fazendo e a gente vai calibrando e ajustando. Então, nessa semana tem que ter pistol com 10 minutos de técnica, tem que ter bar muscle up com 10 minutos de técnica e um teste de 2 minutos de bar muscle up. Eu quero que tenha construção de 2 RM de ring dip. Eu quero que tenha push press, high box jump e wall ball. Então, nessa semana eu quero que tenha isso. E aí o coach escolhe os elementos, escolhe o dia, escolhe a via que melhor isso se encaixa e cria os WODs. E aí tem uma parte aqui do nosso treino que é um treino extra depois da aula para quem é competidor e quer testar uma habilidade nova. Então, por exemplo, tem pistol, pegboard. Eu sei que você dá dicas lá no Come On Business, né? Por exemplo, se a pessoa quer abrir uma box de CrossFit e ela não tem noção que essa planilha é enorme, qual é uma dica básica que você dá? O que precisa fazer para começar e fazer um treino assim tão estruturado, tão legal? Eu acho que a primeira coisa é você documentar os treinos que você faz e passar ele para o computador. Porque eu acho que se você manter ele num caderno, é muito difícil você visualizar o seu histórico para trás e conseguir tirar inteligência e dados e números, estatísticas. Então, quando eu coloco aqui e eu tenho pistol, eu consigo ver quantos pistols vão ter no ano. Então, depois eu posso mostrar ali, eu consigo saber quantos pistols vão ter no ano. E aí eu sei se eu estou fazendo muito ou pouco. Se eu tenho isso no caderno, fica muito mais pela intuição, né? Eu acho que fez muito, fez pouco. E eu acho que documentar e botar no computador é o primeiro passo para tudo. E aí você registrar e fazer análise constante e fazer os treinos também. Para você sentir se é muito, se é pouco, se é bom, se é ruim, ter a sua própria percepção e observar os iniciantes, os intermediários, como é que todo mundo está evoluindo. Então, só para finalizar aqui. E aí, na nossa estrutura de treino também, eu incluo um cooldown para o cara depois do treino fazer, para ele se regenerar, se preparar, voltar o corpo à calma. A gente tem uma planilha de progressão de movimento sugerida para o coach trabalhar no dia. E tem um treino de mobilidade sugerido também para a pessoa que terminou o treino, se restaurar, melhorar a sua mobilidade, amplitude de movimento e tudo mais. E aí aqui de novo eu compilo os dados. Então, para quem está pensando aí em fazer um planejamento de treino, obrigatoriamente tem que registrar e documentar. E eu prefiro botar tudo no computador porque eu consigo. Então, quer ver? Vamos colocar aqui. Para você ter uma noção, quantas vezes eu vou fazer pistol no ano. Eu venho aqui e ponho pistol é um movimento de ginástica inferior. Então, eu tenho uma tabela de todos os movimentos do CrossFit aqui, qual categoria ele se encaixa e listado ao longo dos anos. Então, se eu botar pistol, deixa que a câmera está bem em cima aqui. Eu tenho 80 ocorrências de pistol aqui na minha planilha, mas é porque ele aparece mais de uma vez aqui. De qualquer forma, eu consigo ver que 1, 2, 3, 4. A cada 4 semanas eu tenho pistol. E aí, a cada 4 semanas eu tenho 10 minutos de acessório, 10 minutos mais um teste de 1 minuto máximo, depois uma técnica de novo, depois uma outra técnica variando o estímulo. E eu tenho isso para todos os movimentos do CrossFit. Então, eu consigo saber pull-up, chest bar, rope climb, bar muscle up, ring muscle up. E aí eu volto, pull-up, chest bar, rope climb. Então, cada semana eu vou ter pelo menos um estímulo ginástico de puxar. E aí eu vou ter todos, pull-up, chest bar,
rope climb, barra muscle up e ring muscle up. E aí eu tenho de empurrar, push up, ring dip, burpee, ring dip com peso. Então, dessa forma, eu consigo distribuir ao longo do ano inteiro numa planilha. No papel, dá para fazer? Dá para fazer também. Mas, na minha opinião, é mais difícil de visualizar tudo numa folha de papel, é mais difícil de contar, e se eu quiser editar, vai dar muito mais trabalho. Aqui, se eu quiser aumentar a frequência de pull-up para, ao invés de uma vez a cada 5 semanas, se eu quiser uma vez a cada 3 semanas, eu copio e colo na planilha, arrasto, eu programei o ano inteiro já a frequência que eu vou ter pull-up. Então, no computador é muito mais simples. É isso. É isso. Finalizamos, então? Aí aqui, isso daqui, só para ver se não deixei passar nada. Isso daqui é uma repetição dessa planilha aqui, só que em forma vertical para 52 semanas. Isso aqui é o resumo que a outra planilha também dá de uma forma diferente. Isso aqui é a distribuição das alças musculares predominantes. Isso aqui é como eu oriento o dia de lower. Isso aqui é como eu oriento os dias de upper. Isso aqui é como eu oriento os dias de dynamic. Isso aqui é como eu oriento os dias de levantamento de peso. O outro dynamic. Quais benchmarks da semana que eu quero. Como é que eu planejo meu sábado. Quais as vias energéticas predominantes de cada alça predominante. Vias energéticas dos movimentos monoestruturais, que são corrida, remo e double under. As vias energéticas do levantamento de peso. E aí aqui eu tenho um guia de referência também. O que significa um volume 1, carga 1, para quando é snatch ou clean. Então, volume 1, carga 1, quando é via oxidativa, eu tenho 30 repetições a 40% dentro do WOD. Se for um volume, por exemplo, 3/2, eu tenho 70 repetições a 50% dentro do WOD. Se a via for glicolítica, vai ser um EMON de 8 séries de 3 repetições com essa carga aqui. Então, isso aqui é um compilado que eu tirei também, segue umas tabelas de levantamento de peso do livro da literatura, que já foi observado milhares de atletas, e aí existe um número de repetições associado ao número de cargas, se você sabe se é pouco, se é médio ou se é muito. Então, a gente usa isso para controlar. Como é que eu sei se eu estou fazendo muito ou pouco? 70 repetições é muito ou pouco. Então, já foram feitos estudos, eu uso esses números, faço os testes, treino, vejo, observo, meço os resultados, olho lá no nosso programa e sei se é pouco ou se é muito, e uso isso como referência. Então, para isso que servem essas tabelas aqui. Essas tabelas aqui são todos os movimentos principais, né? São dezenas de movimentos, e aí eu divido em ginásticos, levantamento de peso, monoestruturais, pliométricos, arremessos, lunges. Aqui são os movimentos extra de competição, que são movimentos mais raros, às vezes mais complexos, que nem sempre os alunos precisam fazer com uma determinada frequência, então eles são feitos à parte. Quem quer competir, tem uma sugestão lá. E aqui, para que serve, qual é o objetivo de cada coisa. Acho que cobrimos aí toda a planilha. Eu sei que eu falei um pouco por cima de tudo, mas era só para ter uma ideia de que o planejamento existe e a gente toma bastante cuidado, e é muito bem pensado, e a gente faz uma análise da literatura, do que é feito, a gente planeja aqui no computador, depois a gente vai lá, faz o treino, conversa, feedback, vê com os alunos, vê com os coaches, reúne, pega os horários da manhã, do almoço à noite, pega esses dados e vai refinando continuamente. Então, 2019 a planilha é essa, 2020 já vai ser outra, 2021 já vai ser outra, e a gente está constantemente refinando e fazendo os ajustes para gerar o melhor resultado. Certo, muito bem. Tá, agora encerrando já a live, fazendo uma pergunta, quando você for editar esse material aqui, qual que vai ser o gancho para tu dizer o motivo dessa live? Por que eu perguntei? Que eu sou uma aluna curiosa, que eu sou uma pessoa que quer abrir um CrossFit? Qual que é o intuito? Só para eu entender. Eu resolvi fazer essa live para a pessoa ver o grau de planejamento que a gente tem, o cuidado que a gente tem
na hora que a gente vai fazer o treino. Algumas pessoas acham assim, treino de CrossFit é aleatório. Treino de CrossFit é concorrente. A galera não pensa, não planeja. Do nada, a galera é louca. Os treinos são sempre porrada. A pessoa associa que a alta intensidade é sempre enfiar porrada no máximo. Então, como é que eu sei que eu não estou enfiando a porrada no máximo? A gente usa as variáveis de volume, a gente usa a variável de carga, a gente usa a combinação disso dá uma intensidade. Tem uma proposta do dia de como você tem que atacar o treino. Eu vario as vias energéticas, oxidativa, glicolítica, fosfogênico. Então, com isso, não é porrada todo dia. Então, a gente vai progressivamente trabalhando o aluno para ele aguentar a intensidade que a gente vai propor. Então, a ideia que eu tive em gravar esse vídeo era mostrar que a gente se preocupa e essa preocupação ela é fundamentada, tanto na literatura, quanto no planejamento do computador, nos testes, e na parte prática, na parte empírica, que a gente realmente vai lá, faz e pega feedback diário e ajusta isso. Já tem mais de 4 anos. Então, a ideia geral é para a galera saber que a gente se preocupa bastante e a gente tem um embasamento do que a gente está fazendo. Não tem absolutamente nada de aleatório aqui. É tudo realmente muito bem pensado. E para quem estiver abrindo box, ou tem outro box, ou já tem o box e periodiza, se tiver um interesse aí, depois me manda um WhatsApp lá no Instagram, ou uma mensagem no Instagram, @AdrianoTeles ou @CamonCrossFit. Manda uma mensagem lá, quiser saber mais, a gente pode conversar mais. E é só para as pessoas verem como é possível planejar e acabar com esse mito de que é aleatório, não tem planejamento, ou é porrada todo dia. Na Camon não é. E eu posso adicionar também uma coisa, não sei se estão me escutando. Estamos ouvindo. Sim. Boa noite. Boa noite. Obrigada, porque estava rolando o treino aqui na Camon. A outra coisa que eu posso adicionar é que através dessa planilha, a Camon ela já é conhecida como formadores de coaches. Vários coaches saíram daqui sabendo montar treinos e com uma aula muito boa. Então, dentro da Camon, os coaches eles têm condições de aprender a periodizar através dessa planilha. E como ele falou, de mês em mês, cada 2 coaches, o estagiário e o coach responsável daquele mês, fazem o treinamento dentro dessa planilha. E aí, com isso, eles têm condições total de aprender cada vez mais e assim vão formando coaches de excelência. A gente consegue fazer com que os coaches entendam cada via, como que funciona a periodização. Por mais que sejam muitos movimentos variados, que o CrossFit é isso, às vezes as pessoas acham assim, mas é sempre movimento, eles acham que é movimento aleatório porque tem muitos movimentos. Mas aí o coach acaba entendendo através dessa planilha que apesar de ter muitos movimentos, dá para periodizar. Então a Camon acaba formando os coaches com esse treinamento. Beleza. Então acho que é isso aí. Valeu, obrigado. Se tiverem dúvida, me mandem lá uma mensagenzinha no Instagram, @AdrianoTeles. Beleza? Beleza. Tchau, Valeu, tchau. Lu. Valeu, Paulinha. Obrigado aí. Valeu. Tchau. Deixa eu encerrar.